Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no bate-papo com o estomaterapeuta para a gente falar de um assunto bem simples, comum do dia a dia do enfermeiro, que é a mensuração de feridas. Então a gente tem que considerar alguns aspectos, né? Porque a gente sabe que a mensuração da ferida é fundamental para se ter uma avaliação e um parâmetro se essa ferida está melhorando ou não. E aí nós temos mensurações tridimensionais, bidimensionais, mensurações comuns, mais modernas, e a gente vai discutir algumas delas aqui. Primeiramente, nós vamos falar da mensuração da área dessa ferida, que pode ser feita traçando, né? Você vai precisar de uma régua, de preferência uma régua descartável, você vai usar para mensurar o maior eixo dessa ferida na vertical, o maior eixo na horizontal, formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, essa é uma opção. Se eu tenho uma régua descartável, como eu tenho no meu serviço, nós utilizamos uma régua específica e usamos uma para cada lesão. E eu posso também usar nós vamos poder usar um plástico, uma embalagem de uma cobertura, né? Algo em acetato que eu possa colocar sobre a ferida, fazer o desenho, como está esse amarelo aqui, o desenho de toda a borda dessa ferida, e da mesma forma eu vou traçar o maior eixo na vertical e o maior na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. E aí eu vou mensurar com uma régua para poder ter noção, e aí eu tenho duas medidas, né? E isso vai me dar uma área em centímetro quadrado, ok? E a outra que eu também tenho que pensar é no solapamento, que é aquele descolamento que as feridas podem ter. E aí a gente tem como padrão o relógio, para a gente poder situar onde está esse solapamento, e eu posso utilizar uma sonda uretral estéreo, por exemplo, ou mesmo uma pinça. O importante é eu ter um objeto que vá poder explorar toda essa área desse solapamento. Como aqui, por exemplo, tem um solapamento em 6 horas. Essa seta está mostrando a direção. Então, eu tenho aqui nessa área um descolamento, e aí eu vou medir, vou usar a régua para mensurar qual que é a profundidade desse solapamento, ou mesmo a pinça. Então, a gente fez o reloginho, esse relógio está aqui para nos dar uma orientação da localização exata desse solapamento, tá bom? Profundidade, eu preciso de uma seringa estéreo, e aí eu vou introduzir onde tem a maior área de profundidade nessa ferida e vou utilizar a régua para poder fazer a mensuração exata de quantos centímetros eu tenho de profundidade. E o registro fotográfico também é um parâmetro muito interessante que a gente tem para poder mostrar a evolução da ferida. Eu não consigo somente com a foto verificar o tamanho da ferida. Por isso, eu utilizo essa régua, porque aí eu vou ter a noção exata de quanto que essa ferida diminuiu ou até mesmo cresceu de uma semana para outra. E aí eu preciso, né, de ter um termo de autorização, de preferência validado na instituição, e o registro fotográfico e a mensuração da ferida depende do protocolo institucional, em geral de 15 em 15 dias, mas vai ser de acordo com a definição desse protocolo. E aí também eu tenho outras maneiras mais modernas, né, de fazer a mensuração dessa ferida, que são softwares e dispositivos. Eu posso tirar uma fotografia com uma câmera, jogar num programa, num software que vai fazer a mensuração exata dessa ferida. Existem outros dispositivos, como vocês podem ver aqui, que eu fotografo a ferida e ele vai dar a mensuração exata dessa ferida. Então, são dispositivos que têm sido desenvolvidos, cada vez mais modernos, para que eu tenha o mais fidedigno possível a área da ferida. E esse aqui em cima, ele é interessante que além de fazer a mensuração da ferida, ele vai nos dar carga microbiana. É um dispositivo que foi desenvolvido pela Smith Nephew e ainda não está sendo comercializado no Brasil, mas ele vai dar a carga microbiana e o tamanho da ferida. Ou seja, é uma evolução que vai nos favorecer e facilitar para que nós possamos ter a medida exata da ferida para ter essa noção de evolução. Então, é algo bem simples, mas que, na verdade, impacta no acompanhamento e na evolução dessa ferida. E aí eu vou proceder os meus registros, né, no prontuário eletrônico, no prontuário manual, independente da forma, eu vou ter um registro
para que eu possa acompanhar a evolução dessa ferida. E eu chamo a atenção para o registro fotográfico, que é muito interessante, que eu consigo realmente ter uma noção exata se essa ferida melhorou ou não de uma semana para outra, ou de 15 em 15 dias, porque às vezes eu não consigo visualmente recordar exatamente as características dessa ferida. Por isso, que aliada a todo esse processo, é necessária a evolução bem detalhada, concisa, bem clara, mas que me dê uma noção real do que essa ferida tem, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, por favor, siga no Bate-Papo com o Estomaterapeuta, na página do Facebook e no Instagram, e dê um ok e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.